Um grupo de heróis é convocado de outro mundo e é recebido por uma princesa. Eles têm seus poderes avaliados e todos recebem habilidades únicas, como a técnica da espada sagrada e a capacidade de usar todos os tipos de magia. Então conhecemos Makata, e quando ele é avaliado, descobre que tem uma habilidade estranha: compras online. Mukada fica chocado ao ouvir isso, achando que sua habilidade é inútil, e se pergunta se tem mais alguma coisa, mas é informado que essa é sua única habilidade única. Ele fica devastado e se pergunta por que todos os outros receberam habilidades tão poderosas. Apesar disso, ele é informado que ainda precisará ter uma audiência com o rei. Os heróis têm uma audiência com o rei, e ele explica que o reino está sendo atacado pelo rei demônio. Ele pede a ajuda deles, e os 3 heróis rapidamente se oferecem para ajudar. Mukada, por outro lado, decide que não está preparado para ser um herói, pensando que só atrapalharia, e diz que só quer ter uma vida simples. Ele acaba saindo e até recebe 20 moedas de ouro como ajuda. Na cidade, ele começa a chamar a atenção das pessoas com suas roupas estranhas. Então ele rapidamente compra novas roupas. Ele começa a explorar o mundo e acaba conseguindo um quarto. No final, ele fica aliviado por ter decidido não ser um herói, achando-se pro rei suspeito devido ao luxo excessivo, e decide que deve deixar o reino o mais rápido possível. Makata verifica suas estatísticas e vê que tem uma habilidade de armazenamento de itens e uma habilidade de avaliação. Ele tenta usar sua habilidade de compras online, mas nada acontece. Ele se pergunta como sua habilidade funciona e acaba tocando nela, o que abre uma página para sua loja online. Makata tenta usá-la, pedindo água e comida. Ele tenta finalizar a compra, mas é solicitado dinheiro, e ele descobre que pode depositar suas moedas na tela. Após confirmar o pedido, um pacote aparece instantaneamente contendo seus itens, e Makata fica feliz ao perceber que sua habilidade é realmente útil. Ele acaba descobrindo que uma moeda de ouro vale cerca de 100, e as 20 moedas que recebeu seriam suficientes para uma família viver por 3 meses. No dia seguinte, Makata encontra uma carona para sair do reino. No caminho, ele encontra um mercador e, após conversar com ele, descobre que sua habilidade de armazenamento de itens é extremamente rara, com apenas 1 em 1000 pessoas tendo acesso a ela. Ouvindo isso, Makata pergunta sobre a habilidade de avaliação, e o homem revela que ela é ainda mais rara, pois apenas heróis convocados de outro mundo podem possuí-la. Mukada fica nervoso ao ouvir isso e tenta não parecer suspeito. O homem pergunta para onde ele está indo, e Makata diz que está tentando chegar ao próximo reino. O homem diz que sair é uma decisão inteligente, pois o reino está caminhando para a destruição, e há rumores de que as fronteiras estão prestes a fechar. Mukada fica chocado ao ouvir isso. No final, a carruagem acaba parando em uma taverna local. Makata descobre que os serviços de carruagem foram interrompidos para evitar que as pessoas fujam para os países vizinhos, pois se as pessoas fugirem, o exército do reino diminuiria. Então, os homens sugerem que eles devem sair enquanto ainda podem. Mukata se pergunta como sair, preocupado com os monstros que pode encontrar. Ele acaba indo para essa guilda de aventureiros e faz um pedido de escolta para sair do reino. O atendente diz que, como ele está a pé, levaria alguns dias, então o custo seria de 8 moedas de ouro. Mukada fica alarmado com o preço, mas vendo que não tem outras opções, ele concorda. O atendente chama um aventureiro e conhecemos Werner, um aventureiro de classificação C. Eles negociam a missão, e Makata oferece fornecer comida durante a jornada, chegando a um acordo. Eles se preparam para partir no dia seguinte, e Werner apresenta o resto de seu grupo. Vincent, o espadachim, Rita, a batedora, Ramon, o mago, e Frank, o curandeiro. Eles partem e logo param para um descanso. Makata vai preparar comida, tirando um fogão de seu armazenamento. Vincent fica surpreso ao ver a habilidade de armazenamento, e Rita fica impressionada com o fogão mágico. Em um flashback, vemos Makata em uma loja, onde o vendedor tenta vender um fogão mágico por 50 moedas de ouro, mas ele acaba encontrando um fogão barato e horrível em sua loja online. Ele faz uma sopa e sanduíches, e quando o grupo experimenta, eles ficam maravilhados. Ramon acha a sopa deliciosa, mas na verdade era apenas uma sopa instantânea. Eles acham o pão super macio, o melhor pão que já comeram, e ficam felizes por terem aceitado a missão. O grupo continua sua jornada, mas é atacado por alguns monstros. Werner e Vincent conseguem derrotá-los rapidamente, mas Makata fica assustado com a cena. Enquanto se curam, Rita relata que há um javali vermelho à frente. Eles discutem como lidar com ele, mas ele aparece de repente, e Makata fica chocado com seu tamanho. Werner diz para ele se proteger, e eles começam a batalha contra o javali. O javali é derrotado, e Makata fica impressionado com a força deles. Eles acabam esfolando do javali para pegar sua pele e chifres, mas há muita carne para carregar. Makata sugere colocar a carne em seu armazenamento.
Eles decidem parar para o jantar, e o grupo está ansioso para comer sua comida. Eles se reúnem ao redor do fogão, mas Makata fica preocupado, dizendo que fica envergonhado. Mas, na verdade, ele não quer revelar sua habilidade especial. Ele começa a cozinhar, combinando bacon, repolho, batatas e até adicionando salsichas para criar um ensopado delicioso. Ele serve a todos, e enquanto comem, Makata se pergunta se a comida não está do gosto deles, mas logo eles estão comendo com vontade e pedindo segundas porções. Makata fica surpreso que eles gostaram tanto, e Ramon revela que, normalmente, comem carne seca e pão duro quando estão viajando. Rita até sente seu corpo em melhor forma, graças à refeição. Makata acha isso um pouco estranho e decide usar sua habilidade de avaliação. Ele fica chocado ao ver que Rita tem status aumentados, e quando avalia a comida, vê que ela concede um buff. Makata começa a se preocupar, pensando que se alguém descobrir, ele pode estar em perigo. Então ele decide manter isso em segredo. Mas há uma fera que os observa dos arbustos. O grupo continua sua jornada, a alguns dias do próximo reino. Eles montam acampamento em uma floresta, e Makata decide cozinhar um pouco da carne do javali para o jantar. Ele começa a preparar a carne, cortando-a em pedaços e usando um molho especial de sua loja para temperá-la. Enquanto ele cozinha, os outros ficam impressionados com o cheiro, e isso até atrai a atenção da fera. Quando Makata termina, os outros ficam maravilhados ao experimentar, ficando impressionados com o sabor. Eles elogiam Makata, mas ele agradece ao molho secreto. Enquanto Makata discute seu método de cozimento, os rostos deles mudam para expressões de medo e a fera emerge de trás dele. Eles ficam chocados ao ver um Fenrir, e ele fala com eles, exigindo um pouco da carne. Makata rapidamente lhe dá um prato, e ele devora tudo de uma só vez. Ele exige mais, e Makata pede que ele espere enquanto prepara mais. A fera concorda e Makata rapidamente prepara mais carne. Ele faz um prato enorme, mas a fera devora tudo e exige mais. Makata continua cozinhando, enquanto a fera continua comendo e exigindo mais. Depois de cozinhar repetidamente, a fera finalmente fica satisfeita. A fera fica impressionada com Makata por tê-lo satisfeito e decide formar um contrato de familiar com ele. Makata acha que é uma má ideia e tenta recusar, mas a fera o encara intensamente e ele não consegue recusar. Seus amigos o encorajam e ele relutantemente concorda. A cabeça da fera começa a brilhar e os dois formam o contrato. Com isso, a fera diz a Makata que ele agora é responsável por cuidar dele, esperando 3 refeições por dia. E Makata fica chocado com o que acabou de se meter. Como parte do contrato, a fera diz para ele dar um nome a ela. Makata tenta pensar em nomes comuns de cachorro, mas a fera não fica impressionada, já que ele é um Fenrir. Makata sugere Fel, e a fera concorda. Enquanto o grupo continua, as pessoas os evitam, e Werner se preocupa que eles não consigam passar pela fronteira. Rita explica que há uma lenda, onde um Fenrir destruiu um país inteiro, e Frank diz que isso definitivamente aconteceu. Makata começa a se preocupar, mas Fel diz que destruirá qualquer um que mexer com eles, o que só os deixa mais nervosos. Eles fazem uma pausa para o almoço, e enquanto Makata prepara a comida, ele percebe que está sem carne. Quando Fel exige carne, Makata diz que ele come demais e diz para ele caçar sua própria comida. Fel concorda e vai para a floresta, deixando o resto do grupo impressionado com sua capacidade de comandar para a fera. Fel logo retorna, trazendo um pássaro de pedra, e Werner fica surpreso, dizendo que é um monstro de classificação B, que normalmente teriam dificuldade para derrotar. As garras do pássaro são valiosas, e Fel permite que eles peguem os materiais, desde que ele fique com a carne. Makata começa a preparar o almoço, tratando o tchê do pássaro como frango e usando molho teriyaki para temperar. Ele serve o grupo e Fel pergunta sobre sua parte. Makata diz que, como ele come muito, ele terá que esperar até o final. E Fel espera pacientemente. Makata faz uma porção enorme para Fel e ele devora tudo feliz. Depois disso, o grupo chega à fronteira do reino de Venom. Os guardas estão em alerta e Werner diz que eles estão se preparando para Fel. Ele diz para eles esperarem enquanto ele vai explicar a situação. Makata se pergunta se tudo vai ficar bem, e logo eles estão completamente cercados. O comandante se preocupa em deixar entrar uma fera que pode destruir um país, mas Makata diz a Fel para não causar problemas, e Fel diz que só destruirá aqueles que os prejudicarem. Os soldados ficam impressionados que ele pode falar, e o comandante acaba concordando em deixá-los entrar. Ao entrarem, o grupo mostra suas carteiras da guilda, mas Makata não tem uma, então é forçado a pagar para entrar. Eles finalmente entram, e Werner avisa Makata que as pessoas vão atrás dele quando descobrirem que ele tem um familiar lendário. Makata fica desesperado, pensando que havia escapado da política, mas diz que não ficará por muito tempo, planejando continuar viajando e ganhando dinheiro usando sua habilidade única de loja.
Werner sugere que seria útil se juntar a uma guilda, e Makata considera a Guilda dos Mercadores. No entanto, Vincent aponta que a Guilda dos Aventureiros poderia ajudar com o esfolamento e a venda dos materiais das feras que Fel caça. Makata luta para decidir, mas Frank diz que, embora não seja comum, é possível se registrar em ambas as guildas. O grupo entra na cidade, e Makata é cobrado por outra taxa. Um servo o cumprimenta instantaneamente, convidando-o para se encontrar com o conde como um domador de feras lendárias. Makata não quer ir e tenta recusar, mas o homem insiste que ele vá com ele. No entanto, quando Fel se aproxima, ele ameaça o homem, que foge apavorado. Werner se preocupa em fazer inimigos, mas Fel diz que pode lidar com qualquer coisa que joguem contra eles. Vincent sugere que eles precisariam de um dragão para enfrentar Fel. Makata fica chocado ao saber que existem dragões, e Fel concorda que um dragão seria a única coisa que poderia enfrentá-lo, dizendo que já lutou contra um há 400 anos. Werner faz Makata assinar o término de seu trabalho, e Makata fica surpreso que consegue entender a língua, pensando que deve ser uma habilidade que os heróis convocados recebem. O grupo agradece por toda a comida deliciosa, e a festa se separa. Makata vai para a Guilda dos Mercadores, e as pessoas ao redor tentam evitá-lo ao entrar. Todos voltam sua atenção para ele, nervosos com o tamanho de Fel. Makata solicita ingressar na guilda, e a atendente explica que há 5 níveis de mercadores, que determinam o nível de taxas e impostos. Ela oferece a ele o nível de ferro e entrega sua carteira da guilda. Mais tarde, Makata descobre que feras não são permitidas nas estalagens, mas Fel está mais interessado no que terá para o jantar. Makata começa a preparar a carne, mas de repente sente vontade de comer arroz. Então ele pega outro fogão de sua loja. Enquanto cozinha, Fel observa ansioso. Ele termina com um molho, e Fel devora tudo, achando delicioso. Makata lhe dá outro bife, mas Fel percebe uma mudança no sabor. Makata revela que tem diferentes molhos, e Fel fica impressionado que a mesma carne pode ter sabores completamente diferentes. No final, Fel realmente gosta do sabor de alho. Makata cozinha para si mesmo, fazendo um delicioso donburi de carne, e ele mesmo fica impressionado. Enquanto Makata descansa à noite, ele rapidamente prepara os produtos que planeja vender no dia seguinte. Makata volta para a Guilda dos Mercadores, querendo vender alguns de seus produtos. Quando a atendente vê o que ele tem, ela fica chocada e sai correndo. Makata se pergunta se há algum problema, mas ela acaba o convidando para dentro. Ele se encontra com o mestre da guilda, que examina seus produtos. O mestre da guilda diz que a qualidade de seu sal e pimenta é excepcional, digna de um rei. Ele se pergunta como Makata conseguiu tais produtos, e acaba descobrindo que ele simplesmente comprou de sua loja, mas Makata diz que os encontrou durante suas viagens. O mestre da guilda respeita sua privacidade, e oferece comprar tudo por 14 moedas de ouro, o que deixa Makata chocado, já que cada item custou apenas 5 moedas de cobre. Enquanto ele considera a taxa de câmbio, o mestre da guilda pensa que ele está relutante, mas acaba oferecendo mais dinheiro, aumentando sua oferta para 17 moedas de ouro. Makata aceita o acordo e não consegue acreditar como é fácil ganhar dinheiro. Agora ele não precisa se preocupar em ganhar dinheiro por um tempo. Ele vai para a Guilda dos Aventureiros em seguida, e o clima é completamente diferente. Ele diz à atendente que quer se juntar, mas ela está desinteressada e apenas lhe entrega um formulário. Depois que ele o preenche, ela joga sua carteira para ele, dizendo que ele começa no nível G. Ele se pergunta se poderia ter uma explicação sobre a guilda, e a garota suspira e explica que os aventureiros são classificados de G a S. Ele pode pegar missões até um nível acima de sua classificação, e a guilda não se responsabiliza por quaisquer ferimentos ou mortes. Makata verifica o quadro de empregos e encontra uma missão fácil de coleta de ervas para começar. No dia seguinte, Makata começa a se preparar para partir em sua missão, mas Fel o encara, exigindo que é hora do café da manhã. Os dois chegam aos campos, mas Fel diz que ainda está com fome. Como não havia ingredientes suficientes, Makata diz a ele que ele deve caçar novamente. Fel concorda, mas se preocupa com a segurança de Makata se ele não estiver por perto, dizendo que pode sentir que há monstros por perto. Fel diz para ele não se preocupar, lançando uma barreira protetora nele. Ele sai correndo, dizendo a Makata para preparar o almoço para ele. Makata começa sua missão, procurando por ervas, mas é uma tarefa fácil para ele, pois ele pode usar sua habilidade de avaliação no campo para encontrar as ervas certas facilmente. Ele consegue completar a missão e até se pergunta se receberá uma recompensa maior por coletar mais do que o solicitado. Com sua missão concluída, ele decide começar a preparar o almoço. Como está sem carne, ele decide fazer uma refeição barata, que pode comprar em sua loja, que acaba sendo espaguete. Enquanto prepara a refeição, Fel retorna com um pássaro de pedra, dizendo que gostou do teriyaki do outro dia. Ele diz que caçou outros monstros, mas não conseguiu trazer todos de uma vez. Mas Makata diz que podem pegá-los mais tarde. Makata termina de preparar o espaguete, mas lembra do ingrediente final, pegando um pouco de queijo parmesão. Fel acha o espaguete estranho, mas Makata explica que é uma comida de seu mundo.
Quando Fel experimenta, ele fica agradavelmente surpreso, gostando mesmo sem muita carne. Makata diz para ele experimentar o queijo em pó, e Fel fica impressionado com o sabor mais rico. Fel acaba fazendo uma bagunça, espalhando molho por todo o lugar, e Makata ri da cena. Makata fica chocado quando vê a montanha de monstros que Fel caçou. Há todos os tipos de monstros, e Makata começa a guardá-los em seu armazenamento. Ele se pergunta se tudo é comestível quando reconhece um orc, mas Fel diz que orcs são considerados iguarias, essencialmente tratando-os como porcos ambulantes. Com todos os monstros guardados, é hora de voltar para a cidade. Makata vai para a guilda dos aventureiros e entrega as ervas. A garota fica surpresa que ele tem tantas, dizendo que ele deve ter tido sorte e paga 9 moedas de prata pelas ervas. Makata então pergunta sobre vender monstros, surpreendendo a garota, mas ele aponta para Fel, e ela fica chocada ao vê-lo. Ela rapidamente se recupera e o encaminha para o açougueiro da guilda. Makata puxa um orc e o homem se preocupa com o espaço, então eles vão para o fundo. O açougueiro diz a Makata que ouviu falar dele pelos rumores na cidade. Makata puxa a montanha de monstros, chocando o homem com a quantidade e o fato de que há alguns monstros de classificação A. Makata pede para ele esfolar todos os monstros, dizendo que venderá todos os materiais, exceto a carne. Com tantos monstros, o açougueiro diz para ele voltar no dia seguinte. Makata pede para ele esfolar um dos monstros, para que possam ter algo para o jantar. Então o homem prepara um dos orcs para ele. Makata começa a preparar o jantar, e descobrimos que sua habilidade de armazenamento pode manter sua comida fresca. Ele corta a carne do orc, cobrindo-a com farinha e fritando. Ele termina com um pouco do molho que sobrou do almoço. Fel devora a comida, dizendo que a carne de orc é muito mais macia que a de javali. Makata fica enojado com a imagem do orc, mas quando experimenta, fica agradavelmente surpreso, aprendendo a não julgar as coisas antes de experimentá-las. Na manhã seguinte, Makata volta para o açougueiro. Há uma montanha de carne, e o homem lhe entrega seu ouro por todos os materiais. Ele recebe 202 moedas de ouro, e Makata fica chocado com a quantidade de dinheiro. O homem diz que ele não pode ser tão desinformado, ensinando-lhe sobre o valor de certos materiais, como testículos de orc, que são bons para a força, e presas de javali, que podem ser usadas para artesanato. O homem também lhe entrega algumas pedras demoníacas, que contêm poderes mágicos e são deixadas por monstros de classificação A. O homem diz que as pessoas na cidade estão falando sobre ele, debatendo se Fel é realmente um Fenrir ou apenas um lobo grande. Enquanto Makata caminha pela cidade, ele ouve as pessoas debatendo. Ele acha que é hora de partir e diz a Fel que eles não devem ficar no mesmo lugar por muito tempo. Fel diz que não se importa, mas diz que está com fome novamente depois de ver a montanha de carne. Os dois encontram um lugar para montar acampamento. Enquanto Makata prepara o jantar, ele decide tratar Fel com um banquete, já que ele lhe rendeu tanto dinheiro. Ele abre sua loja, mostrando a Fel e todas as carnes de seu mundo, e ele pensa que está chovendo, mas, na verdade, é apenas Fel babando ao ver as opções. Makata pede um monte de comida e cria uma travessa de carnes mistas de seu mundo. Fel fica impressionado com as diferentes texturas e sabores, nunca tendo comido tais alimentos antes. Makata segue com o prato principal, cozinhando um pouco de wagyu preto japonês, mas Fel fica desapontado com o tamanho pequeno. No entanto, quando ele experimenta, fica instantaneamente impressionado. E Makata diz que é de uma vaca criada especialmente. Depois do banquete, Fel fica cheio de energia, dizendo que poderia até derrotar um dragão. Makata fica preocupado ao ouvir isso e usa sua habilidade de avaliação nele. Ele fica chocado ao ver que Fel tem um enorme aumento em todos os seus status. Com toda esta energia, Fel decide ir caçar, mas Makata se preocupa em ficar sozinho. Fel lança sua barreira nele e diz que será suficiente até mesmo para parar o sopro de um dragão. Fel sai correndo e Makata fica para trás, confiando na barreira de Fel. Ele apenas prepara sua cama e vai dormir. Fel vai em uma onda de destruição pela floresta, derrubando um pássaro de pedra com um único golpe, usando magia de raio para destruir um cervo gigante. Uma quimera aparece, mas Fel desfere um ataque devastador de raio contra ela, causando uma enorme explosão. De manhã, Makata não consegue acreditar no que vê, quando encontra 3 montanhas de monstros ao seu redor. Fel concorda que pode ter exagerado um pouco, mas se gaba de ter derrotado a quimera com um único ataque, quando normalmente teria dificuldade contra ela. Vendo os efeitos do wagyu preto, Makata não tem escolha, a não ser banir o prato de seu menu. Enquanto fazem uma pausa para o almoço, Makata se pergunta se Fel usa magia ao caçar monstros. Fel revela que é particularmente bom com magia de vento, tendo sido abençoado pela deusa do vento. Makata fica impressionado ao ver magia pela primeira vez, e se pergunta se é possível que ele também use magia. Fel diz que deve ser possível se ele tiver poder mágico, então ele verifica suas estatísticas e descobre que deveria ser capaz de usar magia.
Ele pede instruções a Fel, mas Fel apenas diz que ele precisa pensar nisso. Makata pensa que isso significa imaginar e tenta usar uma bola de fogo, mas nada acontece, e ele fica envergonhado. Fel mostra como o mana flui em seu corpo, e depois de um tempo, ele consegue lançar uma bola de fogo, embora seja muito fraca. Fel comenta seu método de treinamento, sugerindo que ele ganhe experiência lutando contra monstros. Makata se preocupa em se machucar, mas Fel fica irritado e o carrega. Eles acabam encontrando alguns goblins, mas há uma vila inteira deles. Makata se preocupa que há muitos, mas vendo que ele é um covarde, Fel uiva e atrai a atenção de todos os goblins. Eles começam a ser perseguidos, e Fel diz que ele agora não tem escolha, a não ser lutar. Ele sai para encontrar o chefe dos goblins, e Makata fica sozinho. Makata ataca usando sua bola de fogo, mas enquanto tenta correr, ele tropeça, e um goblin pula sobre ele. Ele está realmente protegido pela barreira de Fel. Ele continua lançando suas bolas de fogo, e eventualmente lança uma que é bastante poderosa. Ele desmaia após usar todo o seu mana, mas Fel reaparece para terminar o trabalho. Quando ele acorda, ele tem trauma da experiência, mas Fel diz que ele deveria agradecê-lo por ajudá-lo a usar magia e até sentir que ele subiu de nível. Quando Makata verifica, ele descobre que ganhou até a habilidade de magia de fogo. Como parabéns, Fel trouxe o rei dos goblins, embora não seja comestível. Ele trouxe porque contém uma pedra mágica. Vendo que as pedras mágicas podem ser trocadas por muito dinheiro, Fel acha que ele deveria ser recompensado com outro banquete, especialmente querendo o Wagyu novamente, mas Makata recusa o pedido. Makata está tonto pela falta de mana, então ele decide apenas comprar comida em vez de cozinhar. É uma variedade de pães doces, mas Fel quer carne. Makata insiste que ele está muito exausto, então Fel se contenta com os pães, apesar de não serem carne. Ele acha bom e até pede mais. Makata diz que se ele comer muitos doces, pode ter cáries ou diabetes. Mas Fel diz que isso é impossível, pois ele é abençoado pela deusa do vento e é imune a qualquer doença ou mal. Há um alvoroço na próxima cidade, quando Makata se aproxima com Fel. Ele rapidamente mostra sua carteira da guilda, dizendo que Fel é seu lobo grande familiar. Quando Fel tenta corrigi-los, Makata concorda em chamá-lo de lobo grande para atrair menos atenção. Fel fala telepaticamente com ele, irritado por ser chamado de lobo grande. O guarda o avisa que ele será responsável por qualquer problema que Fel causar. Quando entram na cidade, Makata sugere que eles precisam encontrar um mapa para saber para onde estão indo. Makata visita uma taverna, onde há um bando de aventureiros barulhentos. Ele se aproxima de um grupo para fazer perguntas. Ele pede uma rodada de bebidas para a mesa, e eles felizmente conversam com ele. Eles falam sobre os diferentes reinos, e quando ele menciona que não tem um mapa, os homens revelam que tem um mapa que foi passado por um aventureiro mais velho. Eles mostram para ele, e dizem que, como já o memorizaram, oferecem vendê-lo por uma moeda de ouro. Makata concorda em comprá-lo, e eles partem. Depois que os homens saem, os outros aventureiros riem dele, revelando que ele foi enganado, pois o mapa é um item comum que pode ser comprado por uma moeda de prata na guilda. Fel o conforta dizendo que eles ganharão mais dinheiro, e Makata decide ir para o leste, para o país próximo ao mar, mas Fel está mais interessado nos frutos do mar que poderão comer. Enquanto isso, a deusa do vento, Manri, observa Fel e fica curiosa sobre Makata, que conseguiu formar um contrato com ele. Vendo todos os doces que estão comendo, ela deseja experimentá-los, mas sabe que não pode simplesmente intervir no mundo. No entanto, a ideia a deixa louca. O par voa pela floresta até que Fel para. Fel acha estranho que esteja coberto de ferimentos, mas Makata diz que é porque ele correu tão rápido pela floresta. Ele se pergunta se chegaram ao mar, mas Fel diz que parou em um lago porque estava com vontade de pegar peixes. Makata se pergunta como podem pescar sem uma vara, mas Fel usa sua magia de raio no lago, e todos os peixes flutuam para a superfície. Makata começa a coletar os peixes, encontrando algumas trutas, e se pergunta se são iguais aos peixes da terra. Fel diz para ele coletar os peixes rosa, dizendo que fazem sua língua formigar. Makata acha a cor suspeita, e quando avalia, descobre que é um peixe venenoso. Ele o joga de volta e se recusa a cozinhá-lo, não querendo misturar veneno com sua comida. Fel não tem escolha a não ser concordar. Ele acende uma fogueira, e enquanto compra outros ingredientes, Fel continua perturbando para comprar carne, mas Makata continua recusando. Makata começa a preparar os peixes, agradecendo a uma série de vídeos que assistiu sobre como cozinhar peixe. Ele limpa os peixes e os espetoa, adicionando sal antes de colocá-los no fogo para grelhar. Ele acaba preparando vários pratos de peixe, e quando eles experimentam, ficam maravilhados. Fel devora a comida, e Makata até abre uma cerveja para acompanhar o peixe. Eles acabam completamente cheios. Makata fica surpreso quando, de repente, encontra uma slime azul. Fel diz para ele não se assustar, pois é muito fraca. Makata cutuca a slime, sentindo que é como gelatina, e a slime dá um high five nele. Ele verifica suas estatísticas e vê que é super fraca, tendo nascido apenas 3 dias atrás.
Ela balança para cima e para baixo, e Makata se pergunta se está com fome, mas ele está sem comida. A Slime acaba comendo uma garrafa, e Fel diz que slimes podem até comer pedras. Ela começa a comer outros lixos, mas quando pega a frigideira, Makata rapidamente a impede. No final, Makata fica feliz que ela pode comer todo o seu lixo, e a Slime parece feliz por ser elogiada. Ele começa a acariciá-la, e Fel diz que ela se tornou um familiar. Makata fica confuso, pois não fez um contrato, mas Fel diz que apenas aceitar seus sentimentos foi o suficiente. Quando ele verifica seu status, ela se tornou um familiar. Fel diz para ele dar um nome a ela, e Makata acaba chamando-a de Sui. Alguns dias depois, Makata começa a tentar aprender magia da terra, mas ele luta para lançar até mesmo uma pedrinha. Fel sugere que ele precisa de mais experiência prática, mas Makata ainda está traumatizado por ter sido perseguido pelos goblins e se recusa absolutamente. Makata faz uma pausa e Sui tenta comer sua garrafa. Makata percebe que ela está ficando maior e já está no nível 8. Ele se pergunta se comer itens do outro mundo proporcionará benefícios, assim como a comida faz. Fel começa a ficar com fome novamente, e Makata faz uma tigela de carne de orc para ele, e até faz uma tigela para Sui. Makata aproveita uma tigela para si mesmo, mas Fel rapidamente exige segundas porções, e até Sui pede mais. Depois do jantar, Sui ajuda a lavar a louça, dissolvendo apenas os restos de comida, e Makata agradece por sua ajuda. Ele decide servir uma sobremesa para acompanhar a primeira refeição de Sui e serve alguns dorayaki, que são pastéis com um recheio doce de feijão vermelho. Sui parece gostar muito e Makata fica feliz. De manhã, Fel recebe uma mensagem da deusa, e quando Makata acorda, ele compartilha a mensagem que recebeu. Ele diz que a deusa do vento, Manri, está disposta a abençoá-lo, mas há algumas condições. Ele diz que ele precisaria rezar e oferecer doces do outro mundo uma vez por semana. Fel continua dizendo que seria impossível dar a ele uma bênção completa, então ela daria apenas uma bênção menor, mas ainda seria o suficiente para torná-lo imune a todos os males de status e até aumentar sua magia. Makata acha que é um ótimo negócio e instantaneamente decide aceitar. Ele se pergunta como pode rezar e fazer suas ofertas, mas Fel diz que ele pode usar qualquer coisa como um altar, até mesmo uma pedra no chão, desde que seus sentimentos sejam transmitidos. Para a primeira oferta, Fel diz que ela quer os dorayaki, bem como alguns pães de creme e melão. Makata não consegue acreditar que ela está exigindo itens específicos, mas acaba preparando-os e oferecendo à deusa. Os itens desaparecem e ele recebe a bênção. Enquanto isso, Manri pega os doces e não consegue acreditar no quão macios e doces eles são. Ela rapidamente os devora e fica triste quando acabam. Ela experimenta um café que Makata enviou e acha que seu amargor combina perfeitamente com os doces. Ela pega os outros doces, mas pensa que deveria saboreá-los, mas no final ela não consegue se controlar e devora ambos. De volta ao treinamento de Makata, ele consegue lançar uma pedra maior, com muito mais velocidade e força, graças à sua bênção. Sui também subiu para o nível 13, e Makata se pergunta se ela será capaz de evoluir eventualmente. Ele continua praticando, mas fica cansado quando fica sem mana. Ele come um pouco de chocolate para se recuperar e até dá um pouco para Sui. Ele espera por Fel, que parece ter ido investigar algo, mas quando ele retorna, percebe que eles estavam comendo sem ele. Makata mostra o chocolate que comeu para se recuperar. E Fel, de repente, diz que está cansado de correr. Makata não acredita, mas Fel diz que está cansado de carregá-lo todos os dias. Então Makata tem que pedir mais para ele. Enquanto ele come, Makata recebe uma mensagem de Manri. Ela chama de mensagem divina, mas ela só quer um pouco de chocolate também. Makata menciona que ainda não se passou uma semana desde sua última oferta, mas Mary insiste. Makata relutantemente envia o chocolate, e Fel, de repente, decide que é hora de ir. Makata pergunta se eles estão com pressa, e Fel tem um olhar suspeito. Eles acabam na entrada de uma masmorra. Makata fica confuso sobre por que eles estão lá, mas Fel diz que eles estão lá para ganhar experiência, assim como quando ele aprendeu magia de fogo, ele teve que lutar contra goblins. Makata tenta fugir, mas Fel o puxa de volta. Olhando para a masmorra, Makata fica aterrorizado, querendo sair. Fel diz que ele já explorou a masmorra e que há apenas monstros fracos lá dentro, mas Makata não acredita nele. Fel insiste nesse método porque o próprio treinamento de Makata não produziu muitos resultados. Ele diz para ele não se preocupar, pois ele o protegerá com sua barreira, mas diz que um dia ele pode não estar lá. Então ele precisará ser capaz de se defender. Makata acaba concordando, mas decide que precisa se preparar antes de entrar. Ele prepara um banquete de todos os tipos de comida de sua loja.
Fel fica curioso sobre o que ele está fazendo, e Makata revela que a comida do outro mundo dá buffs temporários, lembrando Fel de como ele se sentiu mais forte depois de comer o Wagyu. Como ele não sabe quais alimentos aumentam quais status, ele prepara para comer um pouco de tudo e depois dar as sobras para Fel e Sui. Ele começa a comer tendo um pouco de cada prato, e Fel concorda que seus status estão aumentando. Ele dá um pouco da comida para Sui e ela come o prato inteiro. Fel se pergunta se o lixo que Sui come também dá buffs, mas Makata revela que o lixo realmente ajuda Sui a subir de nível. Makata termina com uma sobremesa e acaba completamente cheio. Quando ele verifica seus status, ele pode ver que todos os seus status aumentaram em cerca de 20%, e os status de Sui e Fel também aumentaram na mesma proporção. Fel sugere que eles estão prontos para ir, mas Makata ainda está um pouco preocupado. Eles começam a entrar, mas Makata se certifica de lembrar Fel de lançar sua barreira. Eles caminham devagar, e Fel começa a empurrá-lo. Fel acaba empurrando e ele se depara com uma slime. Ele se sente mal por atacar uma slime, mas Sui cospe ácido e a derrota. Fel elogia seu ataque e acha que Sui poderia até ser única. Mais slimes se aproximam, e Makata usa seu feitiço de projétil de pedra e Sui derrota a Joutra. Fel o avisa sobre coelhos com chifres que estão chegando e eles carregam contra ele. Ele entra em pânico e balança sua espada loucamente. Conforme eles se aprofundam, Makata se pergunta por que estão sendo atacados, pois normalmente os monstros têm medo de se aproximar de Fel, mas Fel diz que as masmorras são diferentes e que os monstros lá dentro atacarão independentemente. Eles encontram kobolds no próximo nível. Makata usa seu projétil de pedra e consegue derrotar ambos os kobolds. Makata fica orgulhoso de si mesmo, mas Fel diz que ele ainda tem mais a aprender, e Makata fica animado para ficar ainda mais forte. Eles vão para o último andar da masmorra, e Fel menciona que deveria haver cerca de 10 kobolds, mas Makata fica chocado ao ver que há muito mais. Ele quer desistir, mas Fel o arrasta de volta. Fel diz que, junto com Sui, ele pode derrotá-los. Makata não acredita nele, mas Sui está animada. Fel acaba chutando, e todos os kobolds se voltam para ele. Makata fica aterrorizado, e os kobolds carregam contra ele, mas ele está protegido pela barreira de Fel. Sui ataca usando seu ácido, e Makata começa a atacar com sua magia da terra. Ele derrota alguns deles, mas mais kobolds carregam contra ele, e ele começa a atirar pedras com ambas as mãos. Junto com Sui, eles conseguem derrotar a maioria dos kobolds. Os kobolds restantes fogem, mas são derrubados quando o rei kobold aparece. Makata fica aterrorizado, mal desviando de seu ataque. Ele corre e atira seus projéteis de pedra, mas eles parecem apenas ricochetear no rei. Ele ataca com ambas as mãos, mas tem pouco efeito na besta. Fel menciona que sua barreira pode não ser suficiente para bloquear os ataques, então ele encoraja Makata a não ser atingido. Enquanto o rei Kobold prepara seu ataque, Makata lança uma impressionante explosão de pedra que atinge a cabeça da besta. Embora ferido, a besta se levanta. Enquanto Makata tenta atacar, ele fica sem mana. A besta balança para ele, mas sua barreira se ativa. Fel revela que ele mentiu, dizendo que sua barreira nunca quebraria com um ataque tão fraco. Enquanto a besta luta com a barreira, Sui vem para o resgate, atacando com seu ácido e derrotando o rei Kobold. A besta é reduzida a uma poça de gosma, e Sui começa a brilhar, mas Makata acaba desmaiando. Fel o carrega para fora da masmorra, e Sui se preocupa com ele. Fel percebe que Sui de repente pode falar, então ele mal pode esperar para conversar com Makata, e se pergunta quando ele vai acordar. Fel diz que eles podem conversar enquanto esperam, e Sui felizmente o chama de tio Fel. Fel fica irritado por ser chamado de tio, mas Sui menciona como ele é grande e forte, e sempre cuida deles, então ele o vê como um tio. Fel fica orgulhoso por um momento, mas se recupera e se recusa a ser chamado de tio. Ele sai para pegar um lanche, mas rapidamente retorna para lembrar Sui de ficar em sua barreira, e Sui insiste que ele é o tio Fel. Quando Makata acorda, ele entra em pânico, mas logo percebe que está do lado de fora. Sui o conforta e começa a falar com ele, e Makata fica chocado ao ouvi-la falar. Sui explica que, depois que eles derrotaram o rei, ela começou a ser capaz de falar. Ela o chama de mestre, e Makata a acha ainda mais adorável. Ele verifica os status de Sui e vê que ela subiu de nível e até ganhou a habilidade de projétil de ácido. Ele verifica seus próprios status e descobre que subiu 4 níveis, e agora tem a habilidade de magia da terra. Fel retorna e Makata se pergunta onde ele foi. Fel menciona que ele estava desmaiado por um tempo e que estava com fome, então foi procurar comida, mas diz que prefere a comida de Makata. Então ele pede comida como recompensa por ajudá-lo a aprender magia da terra. Makata fica irritado que ele mentiu sobre sua barreira quebrando, mas Fel argumenta que foi apenas para ajudá-lo.
Makata cede e decide fazer comida. Ele prepara alguns ovos e um pouco de pássaro de pedra que sobrou, combinando-os para criar um prato delicioso. Fel instantaneamente devora, impressionado com o uso dos ovos, e Sui também acha delicioso. Depois da refeição, Makata se pergunta se Fel conversou com Sui, e Sui menciona que conversou muito com o tio Fel enquanto ele estava dormindo. Makata ri de Fel sendo chamado de tio, e Fel fica bravo, lembrando Sui de não chamá-lo de tio. Makata continua tirando sarro de Fel, dizendo que, comparado a Sui, que tem apenas 2 semanas de vida, ele definitivamente é um tio. Sui insiste em chamá-lo de tio, mas Fel grita com ela, e Sui começa a chorar. Makata o chama de malvado, e Fel não tem escolha, a não ser deixar Sui continuar chamando-o de tio. Conforme eles viajam, Fel menciona que eles estarão passando pelo território dos Ortroz e Grifos. Humanos normalmente contornariam essas áreas para evitá-las, mas Fel insiste em ir direto. Makata fica chocado ao saber disso e se preocupa em ser atacado. Ele se pergunta por que estão indo direto, mas Fel diz que eles não são uma ameaça para ele. Makata tenta fazê-lo mudar de ideia, mas Fel diz que eles já estão no território dos Ortroz. Makata ouve as feras na floresta e logo são abordados por uma matilha de Ortroz, que parecem lobos de 2 cabeças. Fel usa sua intimidação, fazendo os Ortroz recuarem, mas ainda há um que quer lutar. Fel vê que ele é mais jovem e mais tolo, então ele diz a Makata para ficar para trás com Sui. Makata se esconde em um arbusto e Fel tenta avisar para a besta, mas ela avança contra ele. Fel usa uma habilidade, destruindo completamente a besta com um único golpe. Os outros Ortroz ficam aterrorizados e fogem. Makata se pergunta sobre o ataque que Fel usou, e Fel explica que é uma habilidade que ele inventou 600 anos atrás. Enquanto ele fala sobre isso, Makata vê como ele parece arrogante e se pergunta se ele também poderia aprender a habilidade. Makata diz que é improvável, já que ele não tem garras, mas elogia sua habilidade de projétil de ácido. Ele elogia Sui, e Fel fica com ciúmes. Enquanto montam acampamento, Makata ainda está tenso, mas Fel diz para ele não se preocupar, pois os Ortroz devem ter aprendido a lição. Fel está mais interessado no que terá para o jantar, mas Makata ainda se preocupa e se pergunta se configurou sua barreira corretamente. Sui chama, dizendo que está com fome, e Makata corre até ela, dizendo que cozinhará algo bom para ela. Fel percebe o quão diferente Makata está tratando os dois. Enquanto Makata está prestes a cozinhar, ele pergunta a Fel quanto tempo levará para atravessar a floresta. Fel diz que eles estão na metade do caminho, e Makata fica chocado que eles têm mais 3 semanas pela frente, pensando que podem ficar sem carne. Makata decide cozinhar uma serpente negra. Ele ouviu que ela tem um gosto semelhante ao frango, então ele decide prepará-la da mesma forma. Ele pede seus ingredientes e tira a carne dos ossos. Ele acha a carne magra, como peito de frango. Então ele a corta, marinando-a em açúcar e saquê. Ele faz um molho de pimenta com seus ingredientes especiais e depois frita tudo junto para criar seu prato. Makata hesita em experimentar, então ele imagina que é frango. Quando ele come, acha delicioso, e Fel exige um pouco também, pegando o prato. No prato de suas mãos. Fel acha incrível e imediatamente pede mais. Enquanto viajam pela floresta, Fel de repente para. Ele vê alguns cogumelos brilhantes e diz que eles têm o poder de curar o corpo. Eles geralmente são bastante raros, então Makata decide estocar alguns. Sui come os cogumelos enquanto Makata continua a colhê-los. Makata acaba com um monte e Sui de repente começa a brilhar. Makata se pergunta se ela está bem, e o brilho para. Makata usa sua habilidade de avaliação apenas para ter certeza, e descobre que Sui ganhou a habilidade de criar poções de cura. Fel sugere que a habilidade veio de comer todos os cogumelos, lembrando de uma vez em que viu uma slime se transformar em metal, pois de comer apenas metal. Makata fica feliz ao saber disso e elogia Sui. Ele pede para ela tentar sua nova habilidade, e Sui tenta. Ela eventualmente cria a poção de cura de sua mão, e Makata rapidamente pega uma garrafa e a engarrafa. Makata avalia a poção, e ela é considerada de alta qualidade. Makata se pergunta o que isso significa, e acontece que Sui pode criar 3 níveis de poções, que podem ser usadas para curar diferentes quantidades. Fel diz que ele está por aí há muito tempo, mas nunca viu uma slime que possa produzir poções de cura, então ele acha que Sui deve ser única. Sui pula nele, e ele continua a elogiá-la. Eles continuam viajando, até que finalmente entram no território dos grifos. Um grifo pousa, e Makata fica aterrorizado, mas o grifo mostra respeito e é capaz de falar. Ele pede a Fel um favor, dizendo que quer lutar com Fel para ser aceito como o líder de seu grupo. Fel concorda, mas diz que não será fácil. Makata se esconde, mas se comunica com Fel para não matá-lo. A luta começa quando Fel avança contra o grifo.
Fel dá um chute e o grifo atira suas penas. A área fica cheia de poeira e o grifo lança um ataque. Mas Fel usa sua magia de vento, criando um enorme tornado que corta o pássaro. Makata diz que ele já fez o suficiente e Fel termina sua magia. Makata corre até ele e o grifo está gravemente ferido. Ele chama Sui e encharca o pássaro com a poção de cura. O grifo é salvo, mas se sente mal por ter perdido. Makata diz para ele olhar mais de perto. E parece que ele conseguiu causar algum dano a Fel, e Fel relutantemente admite isso. O grifo solta um grito, e o resto de seu bando se junta a ele. Ele é aceito como o líder, e como agradecimento, dá-o a Makata uma de suas penas, dizendo que não comerão seus descendentes. Os grifos partem, e eles montam um acampamento para mais uma noite. Fel exige muita carne depois de usar sua energia na luta, mas Makata menciona que ele já come muito todos os dias. Makata decide cozinhar o resto de sua carne, e frita um pouco de carne de orc. Fel e Sui devoram felizes a comida, mas Makata hesita, lembrando de como os orcs pareciam, mas no final é apenas carne de porco e todos comem felizes. Depois da refeição, Fel se pergunta se ele tem feito suas ofertas a Manry, mas Makata parece ter esquecido. Fel o repreende e Manry grita com ele. Makata finalmente reza e Manry grita com ele por estar atrasado. Makata diz que tem estado ocupado, mas Manry diz que tem observado e sabe que ele simplesmente esqueceu. Ela continua a repreendê-lo, mas Makata implora por perdão, oferecendo uma grande variedade de sobremesas ocidentais. O humor de Manry muda instantaneamente, babando sobre os doces. Ela fica impressionada com o bolo e exige que Makata envie a mesma quantidade na próxima vez. O grupo finalmente atravessa a floresta e se aproxima do reino de Leonard. Ele menciona que eles precisam ir para a guilda, pois estão sem carne, e Fel imediatamente se preocupa. Ele começa a procurar esta estrada, e eles encontram uma caravana à distância. Fel menciona que eles estão sendo atacados por bandidos, e Makata diz para ele salvá-los, oferecendo um jantar especial. Fel sai correndo, animado com a oferta, e vemos que na caravana as pessoas estão lutando contra os bandidos. Fel aparece, soltando um rugido ensurdecedor que faz todos congelarem. Ele diz aos bandidos para desistirem, ou então, e todos largam suas armas. Eles são todos capturados, e conhecemos Lambert, o dono da caravana, e Lars, o líder do grupo de aventureiros. Eles agradecem por sua ajuda e ficam surpresos em conhecer a pessoa sobre quem todos os rumores têm falado. Makata se pergunta para onde eles estão indo, e Lambert diz que estão indo para a cidade de Carolina. Makata revela que eles são novos na área, então ele pede para se juntar a eles. Lambert se sente mais seguro tendo ele por perto, e os convida a se juntarem. Enquanto Makata se junta à escolta, ele ouve os guardas debatendo se Fel é um Fenrir ou um lobo grande. Makata fica chocado ao ver que os rumores sobre ele se espalharam tão longe, mas ele descobre que as guildas têm enviado cartas sobre ele usando ferramentas de teletransporte mágico. Todos parecem focados em Fel, mas Makata se preocupa em revelar sua identidade como um herói convocado com suas habilidades de armazenamento de itens e loja. Ele percebe que os nobres parecem ter o maior interesse em Fel e espera que ninguém tente nada neste novo reino. A caravana para a noite, e Fel lembra Makata que ele prometeu um jantar especial por salvar a caravana. Enquanto os guardas se contentam em comer carne seca, Makata encontra uma área privada. Fel exige muita carne, mas Makata parece entediado com seus pedidos. No entanto, quando Sui diz que quer um pouco de carne, Makata concorda feliz. Ele está sem bifes, então ele decide combinar toda a cora na carne que ele tem sobrando, já que prometeu um jantar especial. Makata faz o melhor com seus temperos. Ele marida sua carne com seus molhos, depois adiciona farinha e sacode para criar uma cobertura. Ele frita tudo e cria um delicioso prato de frango frito. Sui acha incrível que haja 2 sabores diferentes, e Fel também parece gostar. Enquanto Makata cozinha o resto da carne, o cheiro viaja para o resto da caravana. Eles são todos atraídos pelo cheiro e se aproximam para verificar. Eles se perguntam o que ele está comendo, e Makata oferece para deixá-los experimentar um pouco. Os homens instantaneamente acham delicioso, dizendo que é a melhor comida que já comeram. Makata continua cozinhando e servindo a comida, e no final Makata está exausto. Os guardas agradecem pela comida, mas no final ele não conseguiu comer nada. Os guardas dizem para ele descansar enquanto eles ficam de guarda à noite, mas os bandidos os amaldiçoam. No entanto, Makata os avisa para não tentarem nada engraçado, ou então Fel os rasgará em pedaços, e os bandidos ficam aterrorizados. Depois de uma noite tranquila, eles chegam a Carolina. Lambert explica que é a 5ª maior cidade do reino, e sua família tem sido comerciante de couro na cidade por gerações. Os bandidos são entregues aos cavaleiros da cidade, e Lars está indo para a guilda para entregar seu relatório. Makata decide também ir para a guilda e promete visitar a loja de Lambert.
Na guilda, Makata descobre que sua carteira foi desativada. Ele não completou o número mínimo de missões no último mês, então eles acabaram desativando sua carteira. Makata pensa em tudo pelo que passou no último mês, mas a atendente diz que as pessoas geralmente tentam fazer o máximo de missões possível para subir rapidamente para o nível F, pois o prazo é estendido para 3 meses. Makata decide se registrar novamente e menciona que ganhou um segundo familiar. Ele mostra Sui, mas a garota não fica impressionada. Ele é ridicularizado por alguns aventureiros, mas tenta não se importar. Makata vai para o açougueiro da guilda, mas ele encontra Lars e seu grupo. Makata diz que está apenas tentando vender algumas das feras que Fel pegou, e Lars pede para dar uma olhada, querendo ver o que Fel causou. Makata acha que está tudo bem, mas quando ele mostra seu salão, o grupo fica chocado, nunca tendo visto alguns dos monstros. O açougueiro fica animado em trabalhar com materiais de tão alta qualidade, afirmando ser o melhor em dissecar monstros. Ele esfola a serpente vermelha, mencionando como a carne é algo que os plebeus nunca teriam a chance de provar. Makata e Fel imaginam como será o gosto, e Lars, de repente, se pergunta que tipo de carne eles tiveram no jantar da noite passada. Makata diz que foi um pouco de tudo, mencionando pássaro de pedra, cervo gigante e carne de orc. O grupo imediatamente se desculpa com ele, não percebendo que tiveram uma refeição de tão alta qualidade. Mas Makata diz que está tudo bem, já que ele tem tanto. Lars diz que ele é bem conhecido na cidade, e diz para ele ligar se precisar de algo. À noite, Makata descansa em uma estalagem. Ele acha que deveria tentar alcançar o nível EF, já que precisa manter o acesso ao açougueiro. Ele não tem certeza sobre se tornar um aventureiro, e de repente ouve a voz de Manri, dizendo que ele tem coisas mais importantes para fazer. Ela diz que tem esperado pacientemente por ele. Então Makata verifica sua loja por alguns doces. Ele escolhe um monte de geleias e pudins e os oferece a Mary, agradecendo por sua bênção. Enquanto Mary experimenta o pudim, ela fica impressionada com sua natureza trêmula, mas enquanto ela o saboreia, parece que ela atraiu a atenção das outras deusas. No dia seguinte, Makata verifica o quadro de empregos na guilda. Cada um dos trabalhos dá pontos com base em sua dificuldade, com a coleta de ervas dando 1 ponto e a caça de goblins dando 3 pontos. Ele precisa chegar a 100 pontos para subir para o próximo nível, e Fel acha que eles deveriam pegar a missão de goblins para subir de nível mais rápido. Mas Makata se recusa porque ainda tem trauma da última vez que lutou contra goblins. Fel quer chegar ao oceano o mais rápido possível para poder comer todos os frutos do mar que quiser. Ele tem desejado frutos do mar desde a última vez que comeram peixe. Fel pergunta a Sui o que ela acha, sugerindo que ela poderia lutar contra goblins, e Sui fica animada. Makata tenta convencê-la a escolher a opção mais segura de coletar ervas, mas Sui diz que já pode fazer seu próprio remédio e prefere apenas lutar. Makata cede e pega a missão de caça aos goblins. Eles entram na floresta e sua missão é caçar 3 goblins. Eles rapidamente encontram alguns goblins e Sui facilmente os derrota com seus projéteis de ácido. Como prova de que mataram os goblins, Makata tem que cortar suas orelhas direitas. Makata luta para fazer isso, e Fel acha estranho, já que ele deveria estar acostumado a cozinhar monstros, mas Makata argumenta que não é a mesma coisa. O discurso de Makata acaba atraindo um enxame inteiro de goblins. Sui facilmente os derrota, explodindo-os com seu spray de ácido. Eles encontram o acampamento dos goblins, mas Makata diz que já fizeram o suficiente para completar a missão. Sui implora para continuar, e Makata baixa a guarda e Fel o arrasta. No final, eles derrotam todos os goblins, e Sui diz que se divertiu muito. Fel diz para Makata coletar as orelhas, mas Makata quer recusar. Fel o arrasta, e depois de coletar todas as orelhas, Makata fica emocionalmente abalado. Makata se preocupa com o que devem fazer com todos os corpos, não querendo atrair outros monstros ou até mesmo uma masmorra para se formar. Fel sugere que eles poderiam queimar os corpos, mas Makata se preocupa em começar um incêndio florestal. Makata acaba pedindo a Sui para derreter todos os corpos com seu ácido, e Sui começa a tremer e crescer para um tamanho enorme. Parece que Sui ganhou uma nova habilidade para mudar de tamanho. Sui começa a tremer novamente e se divide em pedaços menores. Há um exército inteiro de slimes, e eles começam a derreter a pilha de goblins. Makata se pergunta se Fel já viu algo assim, mas até ele fica impressionado. Sui termina o trabalho, e Makata se pergunta o quão mais forte ela se tornará. Quando Makata retorna à guilda, todos ficam chocados com quantos goblins eles derrotaram. Ele é chamado para se encontrar com o mestre da guilda, e Makata começa a se preocupar. Eles são apresentados ao mestre da guilda, Villain, e ele confirma que eles exterminaram todo o assentamento de goblins. Makata admite e Villain fica impressionado com a força de Feio. Ele revela o verdadeiro motivo para chamá-lo, mencionando uma mensagem que recebeu do Palácio Real.
A mensagem diz que eles podem viver livremente no país, mas que contarão com ele em tempos de emergência. Makata comemora estar livre das agendas dos nobres, e Villain diz que apenas ter uma besta lendária no país será o suficiente para deter os países vizinhos. Ouvindo que Makata está procurando subir de nível em sua classificação na guilda, Villain decide usar sua autoridade como mestre da guilda para elevá-lo ao nível C. Makata fica chocado ao ouvir isso, e Villain diz que seria um problema se o mestre de Fel fosse de classificação muito baixa. Em troca de subir sua classificação, Villain tem alguns pedidos para ele, mas Makata não está muito interessado em fazer trabalhos regulares. Então ele tenta recusar, mas Villain menciona que ele realmente quer a ajuda de Fel para assumir algumas missões de nível A e S. Fel está confiante de que pode lidar com qualquer missão, e Villain fica feliz em ouvir isso, já que não há aventureiros que normalmente possam assumir esses trabalhos. Villain diz que ele dirá aos outros aventureiros para não mexerem com eles. E Makata acha que pode confiar nele, então ele faz um pedido especial. Ele revela um monte de monstros de alta classificação que ele tem guardado. Villain e o açougueiro ficam chocados ao ver os monstros, e o açougueiro nunca tinha visto uma quimera antes. Makata explica que os manteve escondidos porque não queria causar um alvoroço. Ele quer vendê-los para a guilda, mas Villain diz que eles não têm dinheiro suficiente para comprar a quimera dele. O açougueiro fica animado em trabalhar com um ogro azul, e Makata se pergunta o que há de especial nele, mas o açougueiro diz que é um monstro único de nível S. Ele aponta para o Rei Orc, que também é um monstro de nível S, com sua habilidade de controlar todos os outros orcs. Makata não consegue acreditar em todos os monstros de nível S que Fel caçou, e Sui aparece, dizendo que quer ser forte como Fel. E Makata começa a ficar nervoso. Villain diz para ele voltar no dia seguinte, quando sua nova carteira estará pronta. Mais tarde naquela noite, Makata se pergunta o que eles deveriam comer no jantar, e Fel quer carne, como de costume. Makata acha que eles têm comido muita comida frita ultimamente, então ele decide cozinhar algo mais refrescante. Ele ferve alguns joelhos de pássaro de pedra, prepara seus vegetais e começa a desfiar a carne. Sui se junta para ajudá-lo, e ele finaliza com um molho de gergelim. Fel não tem certeza sobre os vegetais, mas eles acabam devorando essa refeição. E Sui acha o molho de gergelim especialmente delicioso. Makata percebe que não cozinhou arroz, então ele faz um sanduíche para si mesmo. Ele pede para experimentar, e Fel também pede segundas porções. Depois da refeição, Fel descansa, mas Makata acha que está um pouco apertado para ele, já que eles estão acostumados a dormir ao ar livre. Makata tira seu futon para torná-lo mais confortável, e ele instantaneamente adormece. No dia seguinte, Makata volta para a guilda e fica surpreso ao ver que sua nova carteira é prateada. Agora, ele tem um prazo de 6 meses para completar suas missões, então ela não deve ser desativada. Villain prossegue para pagar Makata, calculando o valor de todos os monstros que ele vendeu. A serpente vermelha valia 200 moedas de ouro, e o ogro azul valia 432 moedas de ouro. Makata fica chocado com o valor de tudo, considerando a subjugação dos goblins também. O total chega a mais de 1.900 moedas de ouro. Makata fica sem palavras e começa a se preocupar com as pessoas vindo atrás dele. Villain revela as 2 missões que ele quer ajuda. A primeira é subjugar um grupo de lagartos de metal com sua pele metálica. Eles são praticamente imunes a ataques físicos. A segunda missão é caçar uma manada de touros com chifres ensanguentados que tem causado problemas em um terreno de caça para iniciantes. Fel diz que eles são deliciosos, pensando neles como carne bovina e ficando animado para comer bife novamente. Quando eles deixam a guilda, Makata acha que eles deveriam partir de manhã. Fel quer ir imediatamente, mas Makata diz que, se fossem, chegariam à noite, mas Fel só quer comer bife o mais rápido possível. Makata passa na loja de Lambert, e ele está interessado em comprar uma nova bolsa. Lambert mostra a ele várias bolsas diferentes, cada uma feita com materiais diferentes, mas será para carregar Sui, então ele deixa Sui escolher por si mesma. Sui escolhe a feita de couro de javali vermelho, e Makata escolhe um cinto e alguns sapatos novos. Ele considera comprar sapatos de sua loja, mas decide que é melhor não se destacar demais. O total chega a 11 moedas de ouro, mas Lambert insiste em dar tudo a ele de graça, já que Makata salvou sua vida e serviu uma refeição de tão alta qualidade. Makata agradece, e Lambert pergunta sobre a serpente negra que eles comeram e se Makata ainda tem a pele. Makata diz que já vendeu para a guilda, e Lambert fica desapontado, mencionando que há uma escassez de pele de serpente. Ele sonha em conseguir um pouco de pele de serpente vermelha, e Makata se sente mal por ter vendido tudo para a guilda. Lambert diz a ele que se ele conseguir mais pele de serpente, ele deve vendê-la diretamente para ele, e Makata concorda. Depois que eles saem, Fel sente vontade de comer serpente, já que eles estavam falando tanto sobre isso. Makata pensa em como ela era gostosa, então ele decide cozinhá-la novamente.
Ele começa a marinar a carne e está pronto para dar a Fel tudo o que ele puder comer. Ele começa a fritar, e quando ele experimenta, Sui e Fel reclamam que ele está comendo sem eles. Fel quer começar a comer, mas Makata frita a carne pela segunda vez. Quando os dois começam a comer, acham ainda melhor que da última vez, já que está 2 vezes mais crocante por ter sido frita 2 vezes. Depois da refeição, eles estão completamente cheios. Makata continua cozinhando, e Fel diz que não consegue comer mais. Makata diz que é para ele mesmo, e ele planeja guardar um pouco em seu armazenamento para poder comer sempre que quiser. Makata aproveita uma cerveja enquanto Fel e Sui vão para a cama. Ele reflete sobre sua aventura e se sente sortudo por ter encontrado tais companheiros. Makata e Fel vão para as montanhas onde os lagartos foram relatados. Makata se pergunta onde eles poderiam estar, mas Fel pode detectar sua presença. Encontrando uma caverna na montanha, Makata quer esperar do lado de fora, mas Fel entra correndo. Quando eles entram, eles só encontram um lagarto, e Makata acha estranho, porque ele está brilhando. Ele vê que é um lagarto de Mithril, e Fel diz que ele deve ter evoluído depois de comer um monte de Mithril. Ele diz que a magia não será eficaz, porque o Mithril tem a propriedade de difundir magia. Makata acha que eles podem ter problemas, mas Fel usa seu raio para derrotar instantaneamente o lagarto, dizendo que ele pode usar magia que não pode ser difundida. Makata presta seus respeitos e começa a guardá-lo. Ele encontra um pedaço de minério de Mithril e começa a imaginar se ele tivesse uma arma de Mithril. Ele começa a coletar um pouco de Mithril, e Sui o ajuda. Ele pensa em como seria bom para fazer armaduras, já que pode difundir magia, ou até mesmo usar a pele do lagarto de Mithril. Fel de repente esmaga o Mithril, dizendo que ele não precisa de nenhuma armadura, porque sua barreira é muito superior. Ele quer mais ação, então ele sugere que eles deveriam continuar com o segundo pedido do mestre da guilda. Makata não está pronto, mas Fel está ansioso para comer alguns bifes, então ele arrasta Makata. Eles chegam ao campo onde os touros com chifres ensanguentados estão localizados. Makata fica preocupado, porque eles são do tamanho de rinocerontes e têm um temperamento ruim. Ele decide esperar ao lado, e Fel se aproxima dos touros. Sui fica com ciúmes que Fel está lutando contra os touros, então ela rapidamente o segue. Makata se esgueira mais perto para assistir, e em um instante há uma explosão de terra, e todos os touros são derrotados. Sui animadamente conta a Makata sobre a luta, e Fel o elogia por como ele fez. Makata fica surpreso com o número de touros e começa a guardá-los em seu armazenamento. Sui decide ajudar, se dividindo em várias slimes e ajudando-o a mover os touros. Makata começa a pensar em todos os pratos de carne que ele fará de volta à cidade. Villain e o açougueiro ficam chocados ao ver um lagarto de Mithril. Makata fica nervoso e se pergunta se há algum problema. O açougueiro explica que um lagarto de Mithril intacto é tão raro que o último registro de um avistamento foi há 400 anos. Villain explica que o lagarto é um sinal de que há uma nova mina de Mithril, dizendo que o Mithril é tão raro que há apenas 3 minas de Mithril em todo o mundo. Makata fica chocado em ouvir que é um grande negócio. Villain diz que eles terão que manter o lagarto como uma oferta ao rei, mas menciona que ele será compensado por caçar o lagarto e descobrir a mina, sugerindo que valeria cerca de 5.000 moedas de ouro. O açougueiro fica com ciúmes, mas Makata parece estar aterrorizado ao ouvir isso. Villain prossegue para perguntar sobre os touros, mas Makata mostra que ele já completou esse pedido também, chocando-os mais uma vez. Quando Makata sai, ele se preocupa com sua vida pacífica sendo perturbada. Fel diz que não adianta se preocupar e está mais interessado em comer bifes. Makata começa a preparar o jantar, cortando alguns bifes e fritando-os até que estejam no ponto. Ele os deixa descansar em um pouco de papel alumínio, enquanto Fel espera pacientemente com Sui. O bife está perfeitamente cozido, e quando eles experimentam acham incrível, com suco escorrendo a cada mordida. Fel o compara ao wagyu que ele comeu e imediatamente pede mais. Makata lhe dá outro lote e adiciona seu molho de bife favorito, tornando-o ainda mais delicioso. Depois da refeição, eles estão completamente cheios. E Fel acha que seria difícil para ele voltar a se humilhar de comer carne crua. Fel lembra ele de suas ofertas a Mary, e parece que ele esqueceu mais uma vez. Ele rapidamente vai preparar sua oferta e ouve sua voz, listando todas as coisas que ela quer que ele envie. Enquanto ele envia sua oferta, ele de repente ouve as vozes das outras deusas. Elas acham injusto que Mary esteja recebendo todos os doces para si, mas Mary diz que é porque ela deu a ele sua bênção. As outras deusas oferecem abençoá-lo também, então ele enviará ofertas para elas. Mas Mary tenta se opor. Makata diz que já tem a bênção de Mary, mas elas apontam que ela só deu a ele uma bênção menor e que ele não tem afinidade com magia de vento. Elas sugerem que com uma bênção mais compatível ele receberá muito mais benefícios, já que ele tem afinidade com fogo e terra. Uma bênção da deusa da terra, Kisha, ou da deusa do fogo, Agni, seria muito mais adequada.
Mary interrompe dizendo que o Deus da criação está bravo com elas por darem muitas bênçãos, mas as duas acham que está tudo bem se elas apenas derem a ele bênçãos menores também. Makata se pergunta se já houve alguém com múltiplas bênçãos, mas parece que isso nunca aconteceu antes. Makata tenta usar isso como uma razão para recusar, mas as duas deusas o abençoam de qualquer maneira. A deusa da água, Ruka, se sente deixada de fora, já que Makata não tem afinidade com água. Então sua bênção seria inútil para ele. E ela chora, porque será a única que não receberá uma oferta dele. As outras deusas entram em pânico, dizendo a Makata para fazer algo. Makata não sabe o que fazer, e Sui tenta confortá-lo. Vendo Sui, Makata pede a Ruka para dar sua bênção a Sui. As deusas concordam e Ruka dá sua bênção a Sui. Kisha aponta que Ruka deu a Sui uma bênção completa, mas Ruka diz que está tudo bem, já que ela só dá sua bênção a cada 100 anos, ao contrário do resto delas, que constantemente dão suas bênçãos, deixando o Deus da criação bravo com elas. Agora que ele está abençoado, elas exigem suas ofertas, então Makata envia a elas uma caixa extra grande de sobremesas, e elas ficam encantadas. Makata verifica seu status e vê suas novas bênçãos, então ele se pergunta o que as bênçãos fazem. Makata explica que elas o protegem e aumentam seu poder, mas Sui não entende realmente, então Makata decide testá-las. No dia seguinte, quando Makata tenta sua magia, ele descobre que seu poder aumentou dramaticamente. Mesmo depois de usar sua magia, ele não fica exausto como costumava ficar, então ele fica satisfeito com as bênçãos. Ele diz a Sui para tentar um pouco de magia de água para testar sua bênção. Então Sui começa a usar um pouco de magia de água, criando uma esfera de água giratória. Makata fica impressionado e se pergunta o quão longe ela pode atirar. Então Sui atira em uma árvore, que é completamente derrubada. Ela também usa água como uma lâmina, cortando facilmente as árvores. Makata acha que ela é incrível, mas a avisa para não atacar ninguém na cidade. Fel de repente quer lutar com Sui, mas Makata diz que é muito cedo, e Fel fica desapontado, pensando que finalmente encontrou um oponente digno. Makata continua praticando sua magia, tentando seu novo feitiço de parede de pedra. Fel sai para caçar, e no final do dia, Makata está animado para mostrar a eles como ele criou uma casa usando sua magia da terra. Eles não ficam particularmente impressionados, e Fel retorna com uma serpente negra, já que ele sabe que Makata tem um acordo com Lambert. Makata está desconfiado de suas intenções, mas Fel só quer ser recompensado com um jantar especial. Quando eles acordam, Fel concorda que sua cabana foi bastante confortável, e ele se pergunta o que eles farão naquele dia, sugerindo que poderiam ir caçar, mas Makata não está muito interessado. Ele diz que eles deveriam voltar para a cidade e entregar a serpente negra que Fel pegou para Lambert. Eles voltam para a guilda e Makata visita o açougueiro. Toda a carne de touro está preparada e o açougueiro lhe dá seu pagamento pela porção que ele vendeu. Makata puxa a serpente negra e o açougueiro fica surpreso que ele encontrou outra tão facilmente. Makata pede para ele prepará-la para ele e Sui aparece, perguntando se é hora do almoço. Makata se prepara para cozinhar e Fel pergunta por que ele está tão entusiasmado. Makata revela seu novo item. Ele comprou um moedor que permitirá que ele faça carne moída. Ele começa a moer a carne de touro, e Sui acha incrível, querendo tentar ele mesmo. E ele ajuda a moer a carne. Eles acabam moendo carne de orc também, e misturam as carnes, adicionando ovos, cebolas e formando-os em hambúrgueres. Eles também são perfeitos para guardar em seu armazenamento. Ele frita os hambúrgueres, adicionando seu molho especial, e Fel mal pode esperar para comê-lo. Depois que eles aproveitam a refeição, Makata lava sua camisa, mas o sabão não é muito bom. Ele tem uma ideia e pensa que poderia vender o sabão de sua loja. Ele compra um monte de shampoo e condicionador, transferindo-os para algumas garrafas para que não seja tão suspeito. Sui brinca em uma banheira de água e Makata pensa em como ele não toma banho há muito tempo. Ele vai visitar Lambert, que fica surpreso ao ver a pele da serpente negra. Makata revela que ele também é um mercador, então ele quer que Lambert verifique se seus produtos seriam valiosos. Lambert verifica o sabão e acha bastante perfumado. Makata explica como é mais eficaz, e também fala sobre o shampoo para lavar o cabelo e o condicionador para deixar o cabelo macio e sedoso. Makata fica preocupado com a reação de Lambert, mas Lambert de repente está em lágrimas, agradecendo-lhe, já que seu aniversário de casamento está chegando. E sua esposa está entediada com suas bolsas e acessórios. Ele não sabia o que dar a ela, mas acha que esses produtos seriam perfeitos para ela, já que ela adora tomar banho. Ouvindo isso, Makata pergunta se ele tem uma banheira, e Lambert diz que ele construiu uma personalizada para sua esposa. Makata fica impressionado e imagina finalmente tomar um banho. Ele pede para ver a banheira e Lambert concorda em mostrá-la. Makata fica impressionado ao vê-la, e Lambert explica como foi caro, exigindo
um dispositivo mágico para purificar a poça-água e contratar um mago da terra para criá-la. Ele diz que custou mais de algumas centenas de moedas de ouro, então ter uma, como mercador, é uma prova de que eles estão indo bem. Makata está interessado em conseguir uma, e Lambert oferece apresentá-lo ao vendedor, o que deixa Makata feliz. Makata acaba dando os produtos a Lambert para experimentar e sugere que ele deveria testar ele mesmo antes de dar qualquer coisa para sua esposa, e Lambert concorda, não querendo testar coisas em sua esposa. No dia seguinte, Makata visita novamente, e Lambert está animado para vê-lo. Sua esposa, de repente, corre para conhecê-lo, se apresentando como Marie e querendo saber mais sobre os produtos. Depois que Lambert tomou banho, ele cheirava tão bem e seu cabelo ficou tão macio que ela notou instantaneamente. Lambert fica desapontado por ter estragado o presente de aniversário, mas Marie diz que ela também experimentou os produtos, com o shampoo limpando seu cabelo, melhor do que qualquer outra coisa, e o condicionador, deixando seu cabelo lindo e sedoso. Makata acha que eles querem comprar mais, mas Lambert pergunta se ele quer vendê-los em sua loja. Makata fica surpreso ao ouvir isso, já que ele tem uma loja de couro. Mas Marie tem certeza de que os produtos venderão, dizendo que seria uma pena que outro mercador os vendesse, pois todas as mulheres da cidade vão querer comprar. Ela insiste que Makata os venda para eles, e ele concorda, já que ele não tem sua própria loja. Marie fica animada ao ouvir isso, especialmente porque ela pode ter um suprimento pessoal. Quando Makata retorna, ele está exausto, depois de entregar um monte de produtos para a loja. Fel quer procurar uma masmorra, mas Makata rejeita a ideia, dizendo que ele está sendo chamado pelo mestre da guilda. Enquanto Fel espera do lado de fora, Makata ouve alguns aventureiros falando sobre um wyvern selvagem e se preocupa com o quão perigosos eles são. Ele vai ver o mestre da guilda e fica chocado ao ver uma pilha gigantesca de ouro. Villain diz a ele que ele está recebendo 5.800 moedas de ouro por descobrir a mina de Mithril, e Makata só consegue pensar em comprar uma banheira para si mesmo. De repente, há uma emergência, pois uma matilha de wyverns está se aproximando. Eles ficam surpresos que há uma matilha inteira deles, mas parece que, como Makata eliminou a matilha de touros que os wyverns normalmente caçariam, eles agora se agruparam. Há vários aventureiros feridos, alguns sofrendo do veneno mortal dos wyvern. A guilda está ficando sem poções e antídotos, mas Makata tira suas poções de alta qualidade. Enquanto Villain usa a poção, as feridas do homem são instantaneamente curadas, e eles ficam chocados com como ela curou completamente tudo, incluindo o veneno. Depois de curar os feridos, Villain ordena que todos os aventureiros de classificação C e acima ajudem a lutar contra os wyverns. Makata percebe que isso inclui ele, e Villain reúne todos, e eles se preparam para lutar. Mas Fel os impede, dizendo que eles lidarão com os wyverns sozinhos. Makata não quer ir, mas Fel está entediado e diz que a carne de wyvern é deliciosa, declarando que todos os wyverns que eles derrotarem pertencerão a eles. Villain quer ajudar, mas Fel diz que ele só atrapalharia. Eles saem para o campo e veem os wyverns à distância. Makata pode ver que eles são perigosos, mas Fel não está preocupado e decide que é o momento perfeito para ensinar Sui a lutar contra oponentes voadores. Fel e Sui se aproximam, desviando dos ataques dos wyverns. Ele diz a Sui que tiros na cabeça são os mais eficazes, mas suas asas são mais fáceis de acertar. Sui tenta mirar na cabeça, mas erra a cabeça, mas é o suficiente para derrubá-lo, e Fel termina o trabalho. Eles começam a lutar contra os wyverns, e Makata se esconde enquanto os observa lutar. Ele acha que Sui está se tornando cada vez mais como Fel, que sempre quer lutar. De repente, um wyvern se aproxima dele. Mas ele está protegido pela barreira de Fel. Quando o wyvern tenta atacar novamente, ele é parado por Sui, que o afasta, e Fel termina o trabalho. Depois de derrotar todos os wyverns, Fel fica com um pouco de fome. Então Makata se prepara para cozinhar. Ele tira os hambúrgueres que preparou, e Fel acha que estão comendo a mesma coisa de novo. Mas Makata os cobre com ovo e farinha de rosca. Ele frita tudo, e com essa pequena mudança, sua refeição é completamente diferente. Fel não consegue acreditar como o sabor é diferente, achando a crocância adicional deliciosa. Enquanto isso, na guilda, Villain e os aventureiros começam a se preocupar, se perguntando se Makata poderia lidar com os wyverns. Mas Makata finalmente retorna e relata que eles os exterminaram com sucesso. Os aventureiros ficam impressionados e comemoram, o que Makata acha estranho, mas Villain menciona que, se os aventureiros tivessem lutado contra os wyverns, pelo menos metade deles teria morrido. Villain diz que estava preocupado que eles tivessem falhado porque demoraram tanto para retornar, e Makata se sente mal porque foi uma batalha fácil, mas eles apenas pararam para almoçar. Ele decide não mencionar isso, mas Fel aponta o motivo pelo qual eles estavam atrasados, e Makata fica envergonhado. Makata relata que havia 13 wyverns, e Villain está interessado em comprar suas partes. Makata fica feliz em vender tudo, exceto a carne, mas a guilda só tem dinheiro suficiente para comprar metade dos wyverns.
De volta à estalagem, Makata de repente se lembra que precisa enviar suas ofertas às deusas, e ele de repente recebe uma mensagem divina de Agni, dizendo para ele se apressar. Makata explica que está prestes a enviar sua oferta, e ele de repente recebe uma mensagem secreta de Mary, lembrando de que ela foi a primeira a dar-lhe uma bênção, então ela quer mais doces do que as outras. Kisha secretamente diz a ele que ela quer que ele envie o shampoo e os produtos para cabelo que ele tem vendido, e Ruka quer experimentar sua outra comida. Makata diz a elas que ele não pode manter suas ofertas em segredo, já que ele enviará tudo de uma vez. E Agni fica brava que as outras deusas estavam fazendo pedidos secretos, então ela se junta e diz a Makata para enviar álcool para ela, e Makata só pode concordar. No dia seguinte, Makata e Fel estão atraindo mais atenção depois de derrotar os Wyverns, e Makata vai para uma certa loja. Ele fica impressionado ao olhar ao redor, verificando as diferentes banheiras, e o atendente explica que elas começam em 300 moedas de ouro, com algumas feitas de diferentes materiais, que proporcionam diferentes efeitos. Enquanto Makata considera as opções, o atendente revela seu produto mais novo, mas quando Makata o vê, ele realmente parece uma banheira normal. Ele acaba escolhendo a banheira verde e o atendente fica chocado que ele decidiu tão facilmente, já que seria muito caro para uma pessoa normal. O atendente se pergunta como ele vai pagar, sugerindo seu plano de pagamento. Mas Makata mostra que ele tem o dinheiro. O atendente se pergunta para onde entregá-la, mas Makata diz para ele não se preocupar, já que ele pode apenas colocá-la em seu armazenamento. Makata sai feliz e diz a Fel que eles deveriam sair da cidade, já que todos têm olhado para eles desde que lidaram com os Wyverns. Eles encontram um bom lugar, e Fel decide sair para caçar. Makata marca uma área no chão, e usando sua habilidade de parede de pedra, ele cria uma área privada. Ele tira a banheira e pede a Sui para enchê-la com água, e quando está cheia, Makata usa sua bola de fogo para aquecer botina a água antes de tomar seu banho. Makata esfrega-se furiosamente e finalmente consegue relaxar com Sui. Depois do banho, Makata decide cozinhar um pouco da carne de Wyvern, e ele está animado, já que Fel mencionou como ela é gostosa. Ele corta a carne em fatias finas, criando um molho rico e fazendo uma tigela especial de carne de Wyvern. No entanto, ele percebe que Fel ainda não retornou, então ele decide fazer um ensopado, já que tem tempo extra. Ele compra os ingredientes e corta tudo. Ele sela a carne até que fique marrom, adicionando os vegetais em seguida, e depois adicionando água e um pouco de vinho tinto. Ele adiciona um pouco de molho para dar mais sabor, e depois deixa ferver. Sui menciona que Fel voltou, e enquanto Makata espera por ele aparecer, um dinossauro emerge, o que choca Makata. Makata pergunta a ele sobre o lagarto gigante, e Fel menciona que sua luta com os Wyverns foi uma decepção, então ele foi caçar e acabou lutando contra um dragão da terra. Makata não consegue acreditar no que está ouvindo e não consegue acreditar que há um dragão na frente dele. Ele não sabe o que fazer com ele, mas Fel diz que será delicioso. Mas Makata lembra ele dos monstros excepcionalmente raros que ele caçou, mas que são impossíveis de vender. Ele acha que um dragão definitivamente cairá nessa categoria, mas Fel insiste que será delicioso. Makata diz que será um problema, mas Fel sugere que ele peça à guilda para ajudá-lo a revendê-lo, e Makata acha que pode ser possível. Fel percebe o ensopado que Makata fez e imediatamente fica animado, mas Makata o impede, dizendo que ele está sujo depois de sua luta, e Fel fica um pouco ofendido. Ele diz a Fel que ele precisa tomar um banho antes do jantar, e Fel fica chocado. Makata encontra algumas ferramentas de higiene para cães em sua loja, mas Fel lembra ele de que ele não é um cachorro. Makata ajuda a desembaraçar seu pelo com uma escova, e depois começa a molhá-lo com água. Makata se pergunta por que ele estremeceu, mas Fel imediatamente nega. Makata continua a molhá-lo para encharcá-lo, mas Fel acha que é cócegas, e se pergunta se Sui poderia apenas usar sua magia de água. Mas Makata menciona que a água de Sui não seria tão quente. No entanto, Makata tem uma ideia e transforma Sui em um chuveiro conectado à água quente. Fel fica completamente encharcado, e Makata começa a ensaboá-lo. Fel começa a gostar, mas Makata menciona lavar seu rosto, embora isso o assuste. Fel concorda não querendo parecer fraco como um Fenrir lendário. Depois que tudo acaba, Makata se prepara para secá-lo, mas Fel sacode toda a água, usando sua magia de fogo e o vento de Fel para criar uma brisa quente para ajudá-lo a secar. Makata comenta como ele está bonito, e Fel exige que é hora do jantar. Eles começam com as tigelas especiais de carne, que Fel acha incríveis, e Makata fica surpreso que a carne de Wyvern tem um gosto semelhante ao Wagyu. Enquanto comem, Makata diz a Fel que ele precisa começar a tomar banhos regulares, e Fel não está feliz com isso, mas Makata usa Sui para dizer a ele que ele parece melhor agora. Então Fel concorda com o arranjo. Quando eles experimentam o ensopado de Wyvern, Fel não consegue acreditar como é gostoso, e mal pode esperar para ver o que Makata fará no futuro.
De volta à guilda, Willen diz que é impossível revender o dragão. E o açougueiro menciona que cada parte do corpo do dragão é muito valiosa e se recusa a trabalhar nele. Fel menciona que ele só quer comê-lo, mas Makata diz que não é tão simples. No entanto, Willen acha que pode ser possível para um certo especialista em dragões, e Makata e Fel ficam animados. Willen aponta para outra cidade, e Fel fica animado ao ver que está perto do mar, lembrando de seu objetivo de comer lulas e outros monstros marinhos. Mas Willen e o açougueiro apenas riem ao ouvir uma declaração tão absurda. Mas eles sabem que é exatamente o que eles farão. Makata se despede das pessoas que conheceu ao longo do caminho, e eles partem para sua próxima aventura, mas é aí que este vídeo termina. Espero que você tenha gostado do vídeo. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima vez.